Pode ter que saber isso, né? Pode ter animação. Então, eu sou Juliana Brainer, né, uma pessoa que se propôs a trazer esse tema que é muito vasto, né, da alimentação, tanto dentro da medicina ocidental como na medicina dos outros países, né, porque as formas de se alimentar são variadas. A gente tem a da gente, né, no Oriente Médio tem outro tipo de pensamento, no Oriente, no Extremo Oriente, a gente vai ter outras relações com a alimentação e até no próprio Extremo Oriente, entre o Japão e China, essa diferença também existe, né? Assim, os japoneses, eles comem muito os peixes crus, né? Já os chineses acreditam que isso não é possível. Não é um tipo de alimentação muito interessante, né, para eles. Então, eu vim hoje trazer um pouquinho, isso é, como eu disse, é um tema vasto, então não dá para ir um dia, uma tardezinha assim, falar sobre tudo, mas eu vou dar algumas pequenas orientações na tentativa de trazer um outro olhar, uma outra visão. Assim. Tenho a alegria de poder ter uma pessoa que eu tenho tratado com acupuntura e com alimentação, que é Thierry. Aí depois a gente pode falar um pouquinho do exemplo dele e que tem funcionado, né? Então a gente pode ir pensando, não quer dizer que o que eu trago funciona perfeitamente. E a gente vai testando e vai vendo quais são os benefícios que aquele tipo de visão pode trazer, né? Então no caso dele está trazendo benefícios, no meu também, e aí a gente vai se ajustando, né? Então, para falar sobre alimentação na medicina chinesa, a gente precisa falar um pouquinho, pelo menos, sobre a teoria geral da medicina chinesa. Porque ela é diferente daquela que a gente está acostumado a conhecer, por mais que a gente não seja da área de saúde, a gente escuta o tempo todo, né, dos médicos, da nossa família, do funcionamento que o corpo da gente tem, né? Mas para os chineses é um pouco diferente. Então, o primeiro conceito que seria interessante abordar seria o conceito do Qi. Né? Pode botar aí. O Qi tem esse símbolo, né, na medicina chinesa, e ele é representado por dois símbolos que representam coisas diferentes. Né? Esse aqui parece um asteriscozinho, ele é a representação do arroz. E esse daqui, dá para ver que parece como se fosse uma chaleira em ebulição. Então, o Qi, que seria a tradução mais aproximada até hoje que deram, foi de energia vital. O Qi ele é representado pelo arroz e pela chaleira em ebulição, porque ele está querendo dizer que vai da parte mais etérea, né, da parte mais rarefeita, até a parte mais densa, como o arroz. Então, ele tanto pode ser uma energia muito sutil dentro do nosso corpo, como ele também pode ser uma energia muito potente e até densa dentro do nosso corpo. Né? Ele vai variar e é o que eles acreditam que vai ter o grande poder de fazer com que a gente se movimente, que a gente exerça as funções que a gente tem que exercer no nosso corpo. Existe o Qi, pode colocar o outro? Então ele pode ser material como vapor e também como um arroz. E o Qi ele tem duas formas, né? Tem um Qi pré-natal, que é aquele Qi que a gente traz, QI, mas pronuncia-Qi, tá? Tem aquele Qi que a gente traz da família, né? O Qi que a gente tem da essência, e aquele que a gente tem pós-natal, que é o Qi que a gente vai, através, principalmente da respiração e através da alimentação, a gente vai ter ele em vida, né? Então, a gente já tem aí uma ideia de como a alimentação é importante, porque essa energia que é vital, depois que a gente nasce, também depende da alimentação, da respiração e da alimentação. Então, já vê aí que a alimentação para eles é muito significativa, né? Aí, a gente tem outro conceito, né, que é o conceito de Yin Yang. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? É um conceito mais popular, tem a representação desse símbolo daqui. Queria deixar também aberto, eu fico falando, mas pode perguntar, tá? Pode interromper, fica à vontade. Essa representação que eu lembro quando eu era nova, o pessoal dizia que era assim, todo mal tem um pouco de bem, todo bem tem um pouco de mal.
Depois eu fui entender que não é muito isso não, assim. Na verdade, o Yin e o Yang, eles são opostos, mas eles também são complementares. Então, o que essa imagem quer dizer é que onde tem Yin, tem Yang também. Pode ser que eles não estejam na mesma potência, mas eles estão sempre se interrelacionando. Eles podem se consumir, né? O Yang pode consumir o Yin, ou o Yin pode consumir o Yang, ou senão o Yang se transforma em Yin, o Yin se transforma em Yang. E aí eles vão conseguindo, a ideia é que eles consigam, né, dentro do nosso corpo, se relacionar, né? Para os chineses, nosso organismo, nosso funcionamento, ele está muito conectado com a natureza. E como é que a gente vê a natureza, né? A gente tem o vento, tem o frio, tem o calor, né? Tem a umidade, tem a secura. Então, para os chineses, o nosso comportamento corporal, né, mental, está super conectado com a natureza. Então, todas essas funções da natureza vão acontecer também dentro do nosso corpo, né? Quando a gente é mais jovem, a gente tem uma pele mais sedosa, né? Fica com o corpo a musculatura mais enrijecida, mas a gente vai envelhecendo, vai perdendo água, então a gente vai se ressecando também, né? Ou senão quando a gente fica muito, muito irritado, aí sobe aquele calorão para a cabeça, né? A gente começa, aí até dizem a expressão sangue no olho, né? A pessoa fica com sangue no olho, que é porque aquele calorão veio para a cabeça e deixa a gente muito, né, avermelhado, que é o calor do sangue mesmo que produz esse tipo de reação. Então, isso tudo vai ser uma transição dentro do corpo, né? E a gente tem outro conceito que é super importante, que é o conceito dos 5 elementos. Então, a gente tem o elemento fogo, lá em cima, o elemento terra, o elemento metal, o elemento água e o elemento madeira. Cada um deles vai ter uma representação dentro da natureza e também do ser humano, né? Nesse caso, a gente está vendo aqui uma geração de elementos que eles classificam como inerente a todos os seres no mundo. Assim, eles acreditam que esses elementos eles vão estar presentes em todas as pessoas. Então, qual é a representação dele no corpo humano, né? A madeira vai ser representada pelo fígado, que tem a víscera, como a vesícula biliar. São acoplados, são órgãos acoplados, ou seja, que eles trabalham em conjunto. No elemento madeira, é isso que esse órgão e essa víscera que vai estar representada. Eles separam esses dois. Tem os órgãos, que são os elementos densos, aqueles que não têm cavidade, né? E as vísceras, que são essas cavidades que recebem ou que produzem, né, algum tipo de substância e liberam no corpo. Ou liberam para fora, como são os intestinos, né? Então, para o elemento madeira, o fígado, vai ter como principal órgão os olhos. Os olhos vão ser onde o fígado vai se abrir. Como eu falei da história do sangue no olho, a gente, quando está com muita raiva, afeta logo o fígado. O fígado vai acender o yang, né? E aí esse calorão vai subir e vai deixar a gente com o olhinho vermelho. Ou se não, quando a gente coça o olho, fica com irritações facilmente, aí, ou se não com lacrimejamento, ressecamento, a própria problema de visão mesmo, a miopia, está muito ligado a essas questões do fígado. Então ele vai trazer muito essa representação, né, a partir desses problemas de visão que a gente apresenta. Ele também influencia nos tendões, deixa os tendões bem entupidos, aqueles tendões que se rompem facilmente, muito provavelmente tem uma questão aí no fígado a ser tratada. Não vou me delongar tanto em cada um, porque senão não vou demorar muito, mas aí a gente tem o coração e o intestino delgado, que pode ser reconhecido pela língua. Ele também governa os vasos, eles chamam, né? Ele faz com que os vasos possam fazer a circulação sanguínea, né, de forma perfeita para o coração. Tem o elemento terra, que esse daí eu vou trabalhar mais ao longo dessa apresentação, porque é o elemento terra aquele responsável pelo nosso sistema digestivo.
Então, tem o baço como órgão, que é um órgão que a gente não trabalha muito dentro da medicina ocidental, né? E tem o estômago como a víscera, que é aquele que recebe o alimento. Ele se abre na boca, ele diz assim. Então, quando a gente vê uma pessoa com o lábio assim, bem clarinho, bem branquinho, meio ressecado, isso indica muito que está faltando sangue, que quem é responsável por isso é o baço. Tá? E ele também é responsável pela musculatura. Como eu falei antes, isso é importante falar agora, existe essa energia vital, Ti, né? Os órgãos também vão ter essa energia vital. Então, a energia vital do Ti, do baço, como a gente diz, ele tem um movimento, e o movimento dele é de subir. É aquele que dá energia para a gente durante o dia, é o que faz a gente se manter acordado, né? É o que faz a gente conseguir acordar e, hoje o dia vai ser bom, vou fazer um monte de coisa. A gente almoça, mas continua com energia. O alimento que a gente comeu, ele se transforma em energia. O baço leva para cima. O que é que acontece quando esse baço não está funcionando perfeitamente? Ele leva a gente para baixo. Ele deixa a gente cansado no meio da manhã, ele deixa a gente cansado depois do almoço. Esses são os dois momentos que o cansaço vão estar como responsável ao baço. Então, essa energia dele que deveria levar para cima, está levando para baixo por quê? Porque o órgão está, talvez, recebendo orientações, no caso, alimentações e hábitos alimentares em geral, ou hábitos de vida em geral, que deixam ele debilitado. E aí eu vou, daqui a pouco, eu vou explicar mais sobre isso. O outro elemento é o metal, onde tem o pulmão e o intestino grosso, ele se abre no nariz, influencia na pele e nos pelos. E eu estava esquecendo de falar também das emoções nos outros órgãos. No coração, o fogo é a euforia ou alegria, né, excessiva. Isso pode acarretar, essa energia intensa pode acarretar problemas assim no coração. No baço é o pensamento cognitivo, então a pessoa que estuda muito, a pessoa que se concentra muito, ela precisa muito dessa energia do baço para poder fazer isso. Senão ela fica com dificuldade de leitura, já não tem tanta concentração, lê uma página, mas quando vê, já está na terceira e não lembra nem o que está lendo. Já aconteceu, né, nas melhores famílias. Então, está muito ligado ao baço. E o pulmão tem relação com a tristeza, não sei se vocês já viram pessoas que têm, assim, ficam com essa parte do tórax, né, assim, para dentro. São pessoas que são cabisbaixas, às vezes acontece com pessoas muito altas, né? E aí elas vão se tornando mais internalizadas. Isso é o pulmão que está muito deficiente, porque quando o pulmão está funcionando bem, aí o corpo ele se abre, né? E os rins, que tem relação com a bexiga, né? É o acoplado deles, funcionam juntos, se abrem nos ouvidos. Quem tem algum problema está mais conectado com os zumbidos, barulho de água, isso tem muita relação com os rins. Ele comanda os ossos e tem a relação com o medo, né? Quando a pessoa sente medo, o que é que pode acontecer? Quando a pessoa está com muito medo. Vocês lembram disso? A pessoa fica tão medrosa que as pernas começam a tremer e o que é que acontece? Pode acontecer. E faz xixi. Então, justamente, essa é a conexão, né, que a gente encontra. A gente vai encontrando os sentidos das explicações nesses casos. Né? Então, a pessoa deixa, a bexiga afrouxa e o medo deixa a gente descer o xixi. Pode passar. Então, a gente tem aí esses órgãos e vísceras dentro da medicina chinesa, são chamados de Zangfu. Os Zang são os órgãos e o Fu são as vísceras, né? Os Zang, esses órgãos densos, né, são os órgãos essenciais da vida. A gente precisa estar com eles funcionando bem, precisa ter uma relação boa com esses órgãos para eles poderem funcionar. E as vísceras, que eles têm esse poder de aceitar, de transformar, digerir e transportar cereais, além de excretar os dejetos. Então, quando alguma dessas funções elas estão afetadas, isso vai afetar todo o nosso organismo. Né? A gente vai ter uma problemática de
receber, de digerir e de evacuar. E aí a medicina chinesa olha dessa forma como o organismo como um funcionamento completo, né? Se tem alguma dessas partes dando errado, então a gente tem que olhar o funcionamento como um todo para poder a gente entender o que está acontecendo. A gente está acostumado a separar muito, né? O gastro, o otorrino, o clínico geral, que deveria ter uma visão geral, o oncologista, a gente vai vendo isso muito separado. E na medicina chinesa não tem essa visão, né? Eles veem a coisa mais como um todo. Tá certo? E aí, qual seria o conceito de saúde, né, para eles? A saúde seria equilíbrio e ordem do Qi, que é a harmonia do sistema. Se o Qi, né, se essa energia vital está funcionando perfeitamente no corpo, então tudo vai funcionar bem. E o sistema também está conectado aos aspectos físicos, emocionais e espirituais. Isso tudo está completamente conectado para eles. Na verdade, existe um dado da OMS que eu vi há algum tempo atrás, que dizia que 60% para a OMS, da Organização Mundial de Saúde, 60% das doenças tinham conexão com as emoções. Mas para os chineses isso daí é muito mais, chega a quase 90% dos casos, eles reconhecem, né, de tal forma. Então a gente vê que não tem condições de a gente tratar nenhuma parte do corpo sem a gente não entender também o processo emocional do ser, né, que a gente está tratando. E aí tem alguns motivos desse desequilíbrio. Eles podem ter relação com as energias climáticas, né? A gente tem mudanças climáticas na nossa cidade, por mais que seja mais sutil, né? Terrier canadense no país dele é diferente, ele tem isso muito marcado, né? Mas pra gente isso aí é mais sutil, mas mesmo assim a gente tem. Por exemplo, agora a gente sente mais vento, não sente? Sente mais um pouco mais de frio, tem mais umidade, porque tem mais chuva, né? E calor também, então isso aparece. Tem os fatores contagiosos, a alimentação inadequada, medicação inadequada, tem os desequilíbrios emocionais, os excessos físicos e sexuais e os fatores constitucionais. Isso tudo pode gerar esse desequilíbrio do corpo, né? Então a doença ela gera quadros sindrômicos, a gente vai definir os quadros de cada pessoa através de síndromes, também chamados de padrões de desequilíbrio energético. Então a gente vai tratar essa desarmonia e alguns exemplos de padrões sindrômicos. É a deficiência de Qi, ou seja, a deficiência de energia vital, pode ser em algum órgão, pode ser no corpo todo. A deficiência de Yin, que é essa parte mais densa, né? Pode ser uma deficiência de Yang, uma deficiência sanguínea. E os desequilíbrios podem ser um excesso, ou seja, a energia demais concentrada, pode ser uma deficiência, pouca energia, ou pode ser uma energia estagnada, que geralmente é o que provoca a dor. E o diagnóstico é feito através da observação, a gente vai observar a pessoa como um todo, o comportamento, a língua, os olhos, né, as orelhas, porque a gente, se vocês já ouviram falar na auriculoterapia, que ela tem, através da orelha a gente também consegue ter alguns indícios de como é que aquele corpo está funcionando, né? Para eles o externo mostra o interno. Então, através dessas observações, a gente já pode começar a ter uma visão, né? Ter indícios de que pode estar acontecendo com aquela pessoa. E a palpação, tanto nas costas, porque a gente consegue sentir como é que está o funcionamento dos órgãos, como também do pulso, a gente vai sentir o pulso, não é nem escutar, e entre outras formas. Tá? Tem o do pé também, com a reflexologia podal, das mãos também, com a quiroacupuntura, então a palpação a gente vai sentindo, às vezes a gente sente uma dor em alguma região da mão, e aí a gente vai conseguindo ter essa visão. E aí o conceito de cura seria fortalecer esse tipo correto e expulsar o fator patogênico, expulsar aquilo que está causando o problema, né? Vou dar um exemplo de Thierry, porque aproveitando como o exemplo da turma, mas Thierry tem uns inchaços na mão, né? Nos dedos da mão que acabam ferindo.
ele vai inchando e vai abrindo feridas na mão. Então, qual seria o fator patogênico que a gente está encarando aí, né? É um fator de umidade que vai deixando essa inchaço. Então, quando a gente faz um tratamento, a gente pensa em tirar essa umidade para que o dedo não possa inchar, né? E não trazer as feridas. Aí a gente também tem que entender de onde está vindo essa umidade, e a gente vai entender melhor daqui a pouco, né? E a gente atua no desbloqueio e na harmonização dos meridianos, né? Aqui tem um desenho que não dá para ver muito bem, mas atrás, nas costas desse desenho, tem várias linhas. Essas são as linhas dos meridianos do nosso corpo, né? Elas passam pela frente, passam pelos braços, passam pelas pernas, na frente, atrás, nos pés, em todas as partes do corpo. A gente vai encontrar linhas e meridianos conectados com aqueles órgãos e vísceras que a gente viu antes. E aí a gente chega na questão da alimentação, né? A alimentação, ela vai ter um órgão aí a mais para a medicina chinesa, que a gente não estuda, né? Que é o triplo aquecedor. O triplo aquecedor para eles são cavidades no corpo. Tem a cavidade do aquecedor superior, a do aquecedor médio e a do aquecedor inferior. Ela funciona como um tipo de mecanismo mesmo de entrada e escoamento, né? E essa energia dessas cavidades vai também exercer energia sobre esses órgãos, tá? E o que a gente vai se concentrar é nesse aquecedor médio, que é onde vai estar o estômago e o baço. Por quê, né? Gente, pode perguntar, tem alguma dúvida? Juliana, eu acho que Pois não. você falou, eu não percebi, a relação dos elementos com problemas neurológicos. Com problemas neurológicos. Tá. Os problemas neurológicos, eles vão ter muitas possibilidades, assim, dentro da medicina chinesa. Pode vir da alimentação, porque o problema neurológico ela pode estar conectado à deficiência sanguínea. Mas primeiro, antes de tudo, eu vou dizer uma coisa. Para os chineses, o cérebro é apenas uma víscera curiosa. Eles não dão muita importância ao cérebro, que já é um pouco chocante. Porque a gente não consegue. Exatamente. Eles, inclusive, teve professores, eu nunca li sobre isso, mas teve professores que disseram que a medicina chinesa não concorda com a morte cerebral. Não concorda em desligar os aparelhos. Porque diz que se a energia dos órgãos está em funcionamento, então ele ainda tem condições de sobreviver. Então, porque eles realmente não dão importância a esse órgão. Então, a neurologia, né, nesse caso, ela vai ser aplicada por outros fatores, assim, a questão dos problemas mentais, da esquizofrenia, da depressão, ou qualquer tipo de problema que esteja mais ligado a esse lugar que a gente conhece como lugar do cérebro, ela vai ter outros fatores de causa, sabe? Por exemplo, no coração, eles acreditam que é onde está a nossa mente. É onde o coração abriga a mente. E essa mente se chama Shen. Esse Shen, a morada do Shen é no sangue. Se o sangue estiver deficiente, o Shen ele fica desalojado. Então a gente até brinca, quando chega uma pessoa assim muito doidinha, a gente diz, eita, essa daí está com o Shen desalojado. Esse daí não está regulando bem não. Porque justamente tem um sangue que não está subindo para a cabeça. O sangue ele tem que circular por todas as partes do corpo, né? Se a gente sente a mão muito frio, o pé muito frio, a cabeça muito quente, então tem uma desarmonização aí, né? O sangue ele está indo para uns lugares, mas não está indo para outros. Então o que eles acreditam é que quando esse sangue está deficiente, ele deixa de chegar em certos lugares do corpo, porque ele vai principalmente nutrir os órgãos vitais, né, para poder manter a gente vivo. Mas aí o Shen, essa questão do coração é uma das formas, né? Quando a gente vai ver depois, o estômago e o baço são responsáveis por pensamentos obsessivos.
As pessoas que são muito ciumentas, por exemplo, são pensamentos de obsessão mesmo, né? De paranoias. Então você fica com toques também, então isso daí tem muita relação com o estômago, se o estômago não está funcionando bem. Tem o problema mental que pode vir da secura dos intestinos. Porque diz que o intestino acaba gerando muito calor no corpo, manda para o coração, esse calor, esse fogo no coração faz com que também o Shen se acalente demais e fique alterado. A pessoa que é falante, que fala. Nem eu, mas nesse caso eu tenho um motivo para estar falando. Mas a pessoa que fala, aquela pessoa que você faz assim, nossa, ela não vai dar um respeito, não vai conseguir, né? Aí é justamente isso, esse calor que gera no coração e que é isso daí vai deixando ela com essa alteração também na mente. Mas não por uma questão cerebral, que pode ser que tenha, porque às vezes a gente tem os estudos científicos na China, como eles têm as duas medicinas, eles fazem muitos estudos de comparação, né? O que está acontecendo com um, aí o motivo na medicina ocidental vai ser um e para os chineses vai ser outro. Mas deixa que esses dois são complementares, né? Eles não são, geralmente eles não são divergentes, eles são mais convergentes, né? Então isso é importante dizer, não sei se deu para entender o que é nesse caso aqui a gente vai ver o estômago e o baço como a raiz do Qi pós-celestial, como pós-natal, pós-celestial, como eu tinha falado, né? Então é muito importante, é muito importante que a gente entenda como é o funcionamento desses dois órgãos, né? O baço, ele tem uma função super importante. Primeiro que ele é um órgão yin, porque ele é denso, mas ele tem uma função yang. Eu queria, desculpa se fica muito confuso, assim, mas tem umas coisas que são importantes dizer. Se vocês não entenderem, pode ficar à vontade para perguntar, tá? Ele é um órgão denso, porque ele não tem cavidade, né? Ele não recebe nada propriamente, não armazena nada. Mas ele é um órgão que tem um funcionamento yang, que leva para cima, como eu tinha dito antes, né? Então ele extrai e transporta utilizavelmente, porque essas são as funções yang. O yang ele tem a função de transportar e transformar, ou transformar e transportar. E aí ele extrai, o estômago recebe, porque eu boto o baço primeiro, porque nesse sistema, o baço ele vai ter uma importância maior do que o estômago. Apesar do estômago ser também muito importante, porque senão ele não vai ter com quem trabalhar, mas o baço ele tem uma função mais significativa, porque é ele quem vai mandar a matéria-prima lá para o coração fazer a fabricação do sangue. O sangue bem nutrido é um sangue que tem um baço que está funcionando direito. Né? Uma pessoa que está com um baço com um bom funcionamento vai estar, primeiro com o sistema digestivo funcionando legal, depois com esse sangue bem em dia, né? bem bom, e isso daí vai trazer benefícios para o corpo. E na nossa sociedade, assim, na nossa condição biológica, a gente sabe que a mulher perde sangue, né? Durante a vida, muito sangue. Então isso já é um ponto a menos no caso das mulheres, porque essa perda sanguínea, se a gente não tiver com um baço bom e tiver ainda perdendo sangue, isso causa um rebuliço danado dentro do corpo, né? Então ele controla os músculos, como eu já tinha dito, e os 4 membros, então qualquer sensação nas mãos, nos pés, como no caso de Thierry aqui, que é o inchaço nas mãos, vai ser uma característica de baço. Ele controla a ascendência, né, da subida do Qi, como eu falei, ele se abre nos lábios, como eu falei também, abriga o pensamento cognitivo. Tá? Pode passar. E aí tem algumas outras informações. Ele armazena, eu coloquei essa parte que é para poder pensar nessa questão do desequilíbrio mental, né? Ele armazena a intenção, o I, que é como eles chamam, que é o nome espiritual do baço, a concentração, o foco. A excessiva concentração, a excessiva intenção é uma perda do equilíbrio que se torna uma obsessão. Aquela pessoa que está muito focada em estudar.
já que vai beirando a obsessão, né? Ele detesta a umidade. O baço, dizem que ele abraça o estômago, então ele fica aqui embaixo e o estômago recebe a comida. Se ele fica com muita umidade, se ele recebe uma comida com muita umidade para ele transformar, é como se ele fosse o forninho que está aqui embaixo, né? Conseguindo fazer com que a panelinha do estômago resolva os alimentos. Se ele ficar recebendo muita umidade, esse fogo vai acabar. E aí ele não vai conseguir exercer o trabalho dele. E aí o problema que ele vai ter é gerar umidade no corpo. Justamente. Uma coisa muito significativa que ele falou, ele já morou no Oriente Médio, não foi isso? Que é muito quente lá, mas não é úmido, né? Aí o que é que aconteceu? Não tinha problema nas mãos. Então o calor não é um problema para ele. O problema é justamente a umidade. E no caso dele percebe-se que é a umidade externa, porque é aquilo que chega pelo clima, né? E não de dentro, no dele não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Mas afeta também o órgão, sabe? Então, o clima úmido, casa úmida, local de trabalho úmido também podem provocar esse desequilíbrio nesse aquecedor central, ou seja, nessa região aqui. Aí, mais uma vez, os lábios, como eu já falei, e os sintomas principais, que são bem interessantes assim, pra gente ver, né? O cansaço, esse cansaço diurno, a distensão abdominal, a sensação de peso no abdômen, as fezes moles, diarreia, edemas, problemas urinários. Esses são as principais causas de problemáticas do baço. Outra coisa também que eu não coloquei, mas que pode acontecer, essa umidade que o baço não consegue resolver, ela vai se transformando em mucosidade, né? E aí, quando o baço está muito deficiente e provoca essa mucosidade, ele junto com o pulmão, porque eu não sei se vocês lembram naquela parte dos elementos, é a terra, que é o baço, e o pulmão, que vem logo embaixo. Então, quando o pulmão está fraco, ele pode enfraquecer o pulmão. Perdão, quando o baço está fraco, ele pode enfraquecer o pulmão. Aí o que é que acontece? Essa mucosidade sobe para a face, para o nariz. Então a rinite, exato. A rinite sinusite está muito conectada com isso, com essa produção de mucosidade que faz com que a gente não consiga colocar ela para fora e acabe gerando esse tensionamento às vezes na bochecha, né? Aqui nessa região. Você conhece? Tem. Quando o tempo está assim, piora? Isso está muito relacionado, como eu disse, o baço é um órgão yang, né? Esse clima frio. Está sempre molhando. Porque resseca, é isso? Resseca. Mas já foi pior, né? Eu usava Nelson assim o tempo todo. O tempo todo que eu tenho Nelson. Eu fui no médico, ela passou um remédio, eu usei ele uns 20 dias e aí eu parei, eu nunca mais usei Nelson. Eu só uso ela já, você tem Nelson, aí você vai completando com o soro fisiológico. Até ele acabar, esse continua usando. Então eu não tenho nada de geladeira. Está muito seco, eu coloco. Porque recebe, tá? Mas já está bem melhor. Tem secreção? Não sai secreção. Só seca. E você sente sinusite? E dor de cabeça. E dor de Isso cabeça. aqui, ela é a que fala, do seio da face. Não dói a cabeça. Não, é aqui. Dói o seio da face. Isso fala, É. o seio da face. Não é bom. Nesse Quando caso, dói aqui, eu já sei que é sinusite, papai. tem hora? Mas assim, porque como eu mexo com madeira, eu mexo com madeira e eu não consigo usar máscara. Eu quero botar máscara. Eita, bronca. Botar uma máscara, eu já tenho problema de fobia também. Na área que tampa o meu nariz. Então eu tenho que trabalhar sem máscara. Já tentei, já comprei, tem lá as máscaras novinhas, tem 2 tipos de máscara. Eu boto aqui assim, eu tenho que usar máscara. Então eu tenho que trabalhar isso. Mas já melhorou bastante, já foi bem mais tenso. Assim, Nesse caso, a gente trabalharia muito essa questão do pulmão, mas pensando na secura que ele
gente não sabe mucosidade, mas talvez ela existe, mas ela não está se movendo. Se ela tivesse endurecido, ela tivesse estagnado. Isso é uma possibilidade, né? E aí tem... falando aí, nesse caso aí, me despertou o seguinte, ele trabalha com madeira, o cheiro da madeira. Aí tem relação com o elemento madeira, ou aqueles órgãos relacionados ao elemento madeira, isso ativa mais, é excessivo, tem um trabalho diário, cheirando a madeira, sentindo o odor da madeira. É difícil fazer palestra para quem entende das coisas, né? Porque fica trazendo pergunta difícil, isso é bom. Eu gosto assim, para ver se eu estou estudando. Mas eu Tem, claro, faz as perguntas, estou brincando. A madeira, sim, tem sim conexão. Na aromaterapia, né, se trabalha muito os aromas de acordo com essas desarmonizações energéticas do corpo, né? Então, já ouviu falar do aroma Ylang Ylang? Pronto, ele tem uma coisa meio amadeirada, né? Um cheiro meio amadeirado. Então ele é muito usado para ajudar a circular a energia no corpo, né? Para deixar a pessoa também mais ativa. O Ylang Ylang ele tem essas funções. E com certeza tem cheiro. Nesse caso dele, eu confesso que eu não sei se... É porque assim, a gente vai ver uma frase já, que é quando está em excesso, se torna ruim, quando está em deficiência também é ruim. Então, é excessivo, né? O trabalho porque ele trabalha o dia inteiro com isso. Então, pode ser que isso daí já provoque outro efeito no corpo. Até um certo ponto pode ser benéfico, até depois daí aquela história do veneno, né? A diferença entre o veneno e a medicação é a dosagem, né? O que é bom e o que é ruim é o quanto você dosa, né? Então a gente vê aí, tem que analisar qual é o tipo de o estudo, quando a gente faz o estudo da pessoa, a gente analisa, tá problemas. Eu tenho um professor de yoga que eu estou tratando agora, e o que eu tive que dizer a ele é: você precisa pegar mais leve nos exercícios. Pegar mais o quê? Leve. Porque você está secando o seu corpo. E aí ele falou, realmente, na yoga eles dizem que é pra gente comer mais manteiga, passar óleo nas articulações, porque justamente a yoga, principalmente o tipo que ele faz, que é a Ashtanga, ele é suor, a pessoa sua sai assim, né, pingando de suor da aula. Então, isso faz com que a água vá-se embora do corpo, e se a gente não repor, uma pessoa que tem 30 anos de idade, que é super ativo, está com o corpo em dia, mas está ressecando o corpo. Então, todo excesso pode ser um problema, né, para a gente. Aí, no caso dele, a gente teria que ver se isso está sendo um excesso também. E aí a gente tem essas funções do estômago, né? Ele primeiro recepciona a comida, né? Controla e transporta a essência dos alimentos, controla a maceração, controla a descida do tipo. O baço ele vai mandar subir e o estômago vai mandar descer. Porque, como eu disse, né, esse abraço aí que o estômago do baço que dá no estômago está embaixo, né, o baço, o estômago desce para ele a energia, ele manda para cima para circular o sangue lá no coração. Ele nutre também, é o estômago que ele vai trazer todos os sabores que a gente conhece, que estão conectados também com os órgãos e vai nutrir também esses órgãos, né? E ele é a origem dos fluidos, é no estômago que vai ser gerado os fluidos que vai trazer essa fluidez do corpo, né? Das articulações, essa água que a gente tem. Uma vez eu vi uma reportagem que falava, uns professores lá nos Estados Unidos, existe o Jin-Yi, que é esses fluidos do corpo que os chineses consideram, né? Eles dizem que quando você vai fazer uma cirurgia em alguém que você abre, não tem sangue, né, rolando, tem uma água, tá tudo lubrificado lá dentro. E essa água ela não está em lugar nenhum necessariamente, mas ela está rolando dentro do corpo, né? Então são fluidos que a gente precisa ter dentro do corpo para poder manter o funcionamento dele também, ok? Então aí, para os chineses, né,
a alimentação ela é uma fonte de prazer, tem que ser um amigo, né, não um inimigo, e para eles perguntar tudo bem é a mesma coisa que perguntar, e aí, já comeu hoje? Né? Porque a gente tem duas fontes de tipo pós-natal, que é a respiração, que já é inerente, né, a gente já faz isso, e a outra que é a alimentação, que tem gente que infelizmente não tem condições nem de ter a alimentação ou de ter uma alimentação boa. Então, comer para eles é uma forma de estar bem, né? Para eles, as calorias dos alimentos não vão ser levadas em consideração, assim como o cérebro, as calorias também não. E a medição, o Helian, que é a medição de calor da comida, é que vai ser levada em consideração, que não necessariamente está conectada com a temperatura da comida no momento, vai estar mais conectada com a natureza que ela tem, já inerente a ela mesma. E os aspectos energéticos dos alimentos. Então, a dietoterapia, assim como a massagem, o Lian Kun, né, que é uma atividade física chinesa, a acupuntura, a fitoterapia, ela vai ser mais um ramo da medicina tradicional chinesa. Então, quando vai se tratar alguém, é possível que a alimentação já entre no caminho, né? O tratamento em conjunto, por exemplo, da massagem com a alimentação, ou da massagem com a acupuntura com a alimentação, ou fitoterapia tem que incluir. Então, isso vai depender desse diagnóstico, né, que a gente vai fazer para poder entender o que é necessário para aquele corpo funcionar melhor. Então, se chama Yin Zhi Alfa, é o tratamento por comidas e bebidas, é o cuidado natural com a saúde e também a proximidade com a natureza. E aí a regra principal, como eu tinha falado antes, o uso moderado nutre e a falta e o excesso ajuda. Né? Então a moderação para os chineses é a melhor solução. Tem muita conexão com o budismo, assim, né? Eles têm uma tradição filosófica, né, histórica, desde o taoísmo, do confucionismo e do budismo, que tem muito essa relação com a equanimidade, né? com aquele nível energético que está bem estabilizado. Mas, quando eu penso sobre isso, eu penso também assim que se eles criaram isso é porque geralmente desestabiliza. A gente tem fatores desestabilizantes, independente de nós mesmos, né? Mesmo que a gente esteja bem, existem outros fatores que vão desestabilizar. Então, por isso que a medicina chinesa existe, assim, mais está datado de 2.000 anos atrás, mas tem históricos, indícios de mais de 5.000 anos. Então, é um estudo, né, que vem do funcionamento real, da experiência empírica, né, do corpo humano e do seu funcionamento. Então, isso vai acontecer, a desestabilização, a desarmonia vai acontecer. E aí, por isso que eles criaram tudo isso, para a gente poder tentar chegar novamente o mais próximo da harmonia. Né? E aí eles têm essas regrinhas assim, que são interessantes para a gente ver. Tem essa alimentação a partir do ciclo circadiano. O que é que eles chamam de ciclo circadiano? É o horário de circulação de energia de cada órgão, nos canais de cada órgão. Então, ficou bem apagado. Sei que ia ficar bem, mas não. Aqui a gente tem o metal, que tem primeiro o pulmão, que vai das 3 às 5 da manhã. Não sei se vocês já tiveram alguém com asma em casa, ou tem alguém que já foi asmático, conhece pessoas que tiveram asma. Qual é o horário, né? Que geralmente a pessoa não é sempre na madrugada. Com esse caso, assim. Isso. Então, inclusive... As crises sempre vêm pela madrugada. E, inclusive, eles dizem que de 3 às 5 da manhã seria o horário para a gente estar fazendo exercício. Porque é o horário de respiração, Eu não dorme, não. Como é que faz, né? Não consigo, não tentei também. Aí depois das 5 às 7 é a hora do intestino grosso, que é a hora de evacuar. É a hora de mandar embora aquelas fezes que
dos alimentos do dia anterior, né? Aí das 7 às 9 vem o horário do estômago, que é do elemento terra, do amarelinho, que é a hora de comer, né? A hora, eles têm 5 vezes ao dia, né? Ter refeições. Tem. Gozou? Da hora. Dá pra matar a fome. Aí eles dizem, tem a hora do estômago, que é aí das 7 às 9, você toma café, e das 9 horas você faz um lanche, né? Pô, mas é porque a gente come muito, né? A gente não vai estar com fome nesse horário. Senão a gente diz assim, um hambúrguer. a gente fica dizendo, ai meu Deus, não vou almoçar, se eu comer essa, não vou almoçar. E aí depois vem das 11 até as 1, vem o horário do coração. É o pico, como o coração é o elemento fogo, é o pico da manhã, né? É quando a gente está com energia, pode estar com energia bem boa. Mas como a gente veio lá do baço, se a gente tiver com o baço fraco, a gente vai estar assim, eu estou cansada antes do almoço. E aí vem intestino delgado, que o intestino delgado tem muito a ver com as decisões, porque logo depois do intestino delgado vem a bexiga, que é quando a gente vai liberar os dejetos que foram decididos no intestino delgado, se era puro ou era impuro. Então, o que vai sair, né, vai passar pelo estômago, o baço vai já fazer aquela decisão de purificar também, o que é que vai para o sangue, o que é que manda embora. Aí mandou embora lá para baixo, aí o intestino delgado vai fazer, eita, é isso aqui. O que é que vai fazer com isso? Vai mandar embora? Vai ser xixi? Tá bom, isso aqui é xixi, isso aqui é suor. Aí manda também para uma parte que eles chamam de coli, que fica entre a pele e o músculo, que vai se transformar em suor. E também o xixi. Então aquela pessoa super indecisa, assim, muitas vezes tem alguma questão no intestino delgado para resolver, sabe? Aí depois vem a bexiga, depois vem o rim, que é de 11, 1 às 3, 3 às 5, 5 às 7, o rim, vem aqui de novo o fogo, porque aí entra outros 2 órgãos. Lembram que eu falei do triplo aquecedor? Ele entra também junto com outro órgão, que é o pericárdio, que é uma membrana que envolve o coração, que eles também consideram como órgão, que já é um período de começar a gente a se aquietar, né? Já ele vai até às 11 horas mais ou menos, na verdade vai até às 11 horas, e é quando a gente já vai começando a fazer o processo de desintoxicação do corpo. É a hora que a gente deveria estar já se acomodando e 10 horas já está na cama, 10h30 dormindo. E aí vem o fígado, o elemento madeira e a vesícula biliar, que é, o que acontece? O fígado ele vai receber o sangue, esse sangue do dia, vai esfriar esse sangue e vai fazer com que ele se desintoxique e no outro dia ele começar a circular novamente, já perfeito para a circulação. Então a gente tem dois elementos muito fortes para o sangue aí, né? Que é o baço e o fígado. Quando o fígado, quais são as formas de a gente ver que o sangue do fígado não está indo bem? Quando a gente tem um sono muito agitado, quando a gente acorda, né, de manhã cansado. Então quer dizer que esse sangue não descansou. O sangue ficou ali, todo agitado. Então a gente não conseguiu dar o descanso devido ao corpo. E aí tem os horários, como ele falou, 9 às 11, 13 às 10, como já expliquei. Pode passar, Bruno. Eles não consideram a mente. Considera o sonho. Considera. Eles dão muito significado aos sonhos. Eu achei engraçado que eu fui ver o significado do sonho do estômago. Quando a pessoa sonha com um grande banquete, é para ela estar com deficiência. Parece óbvio, né? Mas tem assim, é aquele sonho que a gente está caindo, eles dizem que é uma deficiência de baço. Né? Esse sonho que diz que o sonho relacionado à sexualidade está muito ligado aos rins, como da região. Então eles consideram. Quando a pessoa, o tipo de sonho que a pessoa tem, eles também dão significado a isso. O sonho que quando a gente sai do corpo, né? Tem muita gente que às vezes sente como se estivesse saindo do corpo. Está muito conectado com o fígado também, porque o fígado, ele o ramo espiritual dele é a alma etérea.
Então é como se a matéria ela se liberasse da alma corpórea, que está no pulmão, e aí você também não dorme bem, né? Você não consegue ficar tranquilo com esse tipo de sono. Né? Então a gente precisa trabalhar o fígado, que é para ele colar lá de volta com a corpórea, sabe? Então, qual seria a forma de tratar, né? A metodologia que eles utilizam? A coisa que eu acredito, assim, o professor da gente falou que eu achei mais significativo até hoje, que os livros falam também, é a recuperação das funções do baço pâncreas e estômago. Por que isso é tão importante? Vamos pensar, se a gente tem um objeto que está quebrado, né? A gente primeiro precisa consertar ele para depois dar uso, senão ele pode até funcionar, mas ele não vai funcionar bem. Então, a gente tem que ir no coração da coisa mesmo, para ajeitar primeiro, dar um jeitinho, para poder funcionar. O que quer dizer? Se eu começo a colocar alimentos ótimos, você está com o baço fraco, eu estou colocando alimentos ótimos, mas seu baço não funciona bem, ele está já com a deficiência de longas datas. Se ele não estiver funcionando bem, ele vai receber aquele alimento e vai fazer a mesma coisa de antes, mesmo que o alimento seja bom. Vamos dizer que a pessoa só tome a tal da cerveja e o hambúrguer, mas eu mudo a alimentação dele, boto batata doce e ovo, mas ele não está com o sistema digestivo preparado para aquela alimentação. Então ele não vai nem valorizar aquela alimentação. Aquela alimentação vai embora sem o organismo dar a devida importância. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é um tratamento para poder fortalecer esse sistema digestivo. Para depois a gente ir, para que ele vá aos poucos aceitando aquele alimento que está chegando. Né? Tem essa questão de se alimentar nos horários corretos. Diz que o baço, ele gosta de horários, assim, bem certinhos para a alimentação. Que é difícil para a gente, né, na vida corrida que a gente tem. Mas uma das coisas também que eu vejo como interessante é a gente pensar em pelo menos não passar muito tempo sem comer. Não precisa ter essa coisa, essa disciplina, né? Isso. Mas você pelo menos não se permita que seu sistema digestivo fique muito tempo sem receber nada para fazer. Porque ele está trabalhando o tempo todo. O único momento que ele para de trabalhar é à noite. É aquele período do sono. Mas durante o dia ele está em constante funcionamento. Então, quando ele não recebe alimento, às vezes vai gerar uma azia, né? A pessoa vai ficar, nossa, estou sentindo mal, porque aquele ácido está ali se remexendo, esperando alguma coisa, não recebe nada e não funciona bem. Pode entrar. Não, pode entrar. Então, assim, tem muitas dietas hoje em dia da nutrição que indicam o jejum. Alguns professores dizem que isso é errado, tem outros professores já que dizem que os chineses eles têm um sistema de jejum, mas precisa ser muito bem elaborado para que não cause esse dano, né, ao corpo. A temperatura. A temperatura, vou chegar. Equilibrar a escolha dos alimentos conforme as estações do ano, ainda que a gente não tenha, mas a gente acaba que tem, né? Nessa época a gente não come muito milho, né? Então é um alimento que está dando muito, né, nessa época. Então a gente até tem os alimentos, assim, tem as frutas, né, de temporada. E buscar o tratamento baseado na diferenciação de síndromes, quer dizer, eu passei uma alimentação para Diri e para a mulher dele. Eles têm problemas parecidos, mas tem lugares diferentes de atuação e de origem. Então a alimentação vai ser diferente, sabe? Tem umidade também, tem o baço para trabalhar, mas tem outras questões que vão ser significativas e vão estar influenciando na alimentação. Então a gente tem que diferenciar as pessoas para poder entender o que é que está acontecendo com cada um e tentar harmonizar todas as partes, né? E aí eu vou falar primeiro, Evandro, antes da temperatura, desses 5 elementos novamente, já está terminando, tá, gente? Desses 5 elementos novamente, sendo que dentro da natureza, né? A estação da madeira, aí tem a primavera, do fogo, o verão, e da terra, a canícula, o metal, outono e água, inverno.
A canícula, todo mundo está familiarizado com. Dizem, a explicação que eu recebi, que eu também não conhecia, é que a gente só tem, na verdade, 4 estações, né? Mas tem um período do ano que é entre estações, que eu sei que é, deixa eu lembrar, ver se eu consigo lembrar, que é do ano passado, parece que é entre setembro. Eu fiz uma relação muito forte com as viagens, quando a gente vai querer comprar uma passagem para viajar para a Europa. O pessoal não diz que é melhor comprar depois de 21 de setembro, lá no final de setembro, é justamente quando tem uma mudança de estação. Nem é verão, né? Nem é aquele outono, nem é inverno ainda. Então é um período de transformação, que é aí que aparece o elemento terra, sabe? Que é quando a gente pode trabalhar mais esse elemento terra. E nessa época a umidade é forte, né? No outono é a secura e no inverno frio. E todos esses elementos têm sabores também. Os sabores, como eu disse, podem estar inseridos no sabor da comida, mas eles podem ser da natureza do próprio alimento também. Então, o sabor da madeira é o azedo, o fogo, o amargo. O amargo está muito representado quando a gente acorda de manhã e sente um gosto amargo na boca, a gente diz que é um padrão de coração. A gente precisa estudar o coração para ver o que está acontecendo. Da terra, o doce, né? Justamente do baço, o sabor é o doce, então quando a gente tem muita vontade de doce, está muito conectado a uma debilidade do baço, ele está precisando de doce, mas não o doce que a gente come geralmente. Come doce, né? Mas a gente não vai comer chocolate, não é esse o doce. E não está conectado diretamente com o sabor, muitas vezes é com a natureza do sabor que o alimento tem em si, sabe? E a gente vai ver já já. Sim, mas não é doce. Mas não precisa de um gosto doce. A gente não precisa sentir o gosto doce. Por exemplo, eles dizem que o frango tem um gosto doce, a galinha. Então, a gente não come galinha doce, não sente o gosto doce da galinha. Mas para eles, a natureza do sabor da galinha é doce. Entende? O do betal, né, no caso, o picante, que é o hortelã. A hortelã não é picante, mas ela exerce uma função picante no corpo. Então, a gente, quando se alimenta de hortelã, a gente vai ajudar a tonificar o metal, que o órgão é o pulmão. Então, a gente já sabe disso, de família, né, que o hortelã, a gente faz chá de hortelã quando está com tosse, quando está com resfriado, já é, né, de senso comum. E o salgado, ele é bom para os gins, que também é algo muito interessante, porque na nossa cultura, quando a pessoa está com problema nos rins, não fala. Então é uma loucura isso, assim, às vezes eu fico espantada, tem umas coisas que chocam muito e você fica, mas como assim? Mas essa coisa de dizer não comer sal, não é para você não precisa comer o sal marinho, mas comer alimentos que tenham a natureza salgada, para poder tonificar esse rim, né? Vou passar. E aí tem outra coisa, né? A outra natureza dos alimentos, como você agora perguntou, ela pode ser fria, quente, morna, neutra ou fresca. Isso também independente da temperatura que está naquele momento, né? O mamão, é claro que se ele estiver frio, ele também vai entrar no corpo de forma fria, né? Então isso vai afetar. Mas ele também tem a temperatura dele, que é o mamão, no caso, ele é morno. Então ele ajuda a circulação, né? Pode passar. E aí tem já algumas tabelinhas que eu trouxe, 2 tabelas só, são os 2 slides últimos aí, que tem esse das bebidas, né? Não, esse é da comida, perdão. O broto de feijão, o broto de bambu, olha o sabor deles ali. A maioria que ficou nessa página é doce. A temperatura dele, né, de cada um deles. O movimento, que essa é outra questão que eu pensei em trazer, mas eu achei que ficaria muito complicado para poder explicar, que tem a ver com essa, quando eu falei do baço que sobe, né? Então, tem alimentos que vão fazer descer e tem alimentos que vão fazer subir, tem alimentos que vão fazer circular, tem alimentos que vão fazer sair pela pele, né? A canela, por exemplo, quando a gente toma, a gente sua, pode suar muito, né? Tomando chá de canela. Então, isso é maravilhoso para poder tirar o fator patogênico, geralmente, da febre.
Então o pessoal eles mandam tomar chá de canela quando a pessoa pode estar febril, porque ela vai, através do suor, eliminar aquele fator patogênico, tá? E a ação que ele tem e o órgão que eles atuam, né? Isso aí foi só um exemplo, é porque tem várias e várias planilhas e tem vários alimentos e a orientação justamente de consumo não vai ser a partir dessa tabela. Passando para você, por favor. E aí é das bebidas, né? A cana-de-açúcar, ela é doce, vai mandar para baixo, ela é pesada, né? Vai ajudar no coração, no pulmão e no intestino grosso. O mel, ele o mel e a espinafre são dois alimentos super interessantes porque eles têm uma característica de ser aveludado. E aí eles vão trazer a circulação para o corpo. São dois alimentos muito bons para circular, fazer circular. Mas o mel que dá cana de açúcar? Né? Não, mel de abelha. Mel de abelha. E aí, próximo. Aí é uma bibliografia que a gente estuda bastante. Esse primeiro, que se chama Maciossia, é um autor francês, se não me engano, agora estou com medo de estar dizendo errado, mas ele é um estudioso muito ocidental, né, mas que estudou muito a China, e a maioria dos livros de medicina chinesa que a gente estuda no Brasil são baseados no estudo dele. Tem essa jornalista chamada Sonia Rich, e aí eu aconselho, eu estava com os dois livros para trazer, esqueci, para vocês olharem. Ela é excelente, assim, porque ela tem uma visão da medicina chinesa, mas ela conhece muito da visão ocidental. Então ela une muito as duas coisas nos livros dela. E ela é super, assim, despojada. Então não é uma leitura chata, ela traz receitas, assim, super interessantes. Não está ligado só ao vegetarianismo, a veganismo, ela engloba tudo, né? Até porque os chineses nem de longe são vegetarianos nem veganos. Eles super utilizam propriedade animal, tanto no alimento quanto na fitoterapia, mas consciente da função que aquilo está exercendo no corpo, né? Está exercendo no corpo. Aí tem aí Martin Palmer, Jeremy Ross, que é muito bom para estudar também, e tem essa apostila do curso de Alimentação e Medicina Chinesa, que é o curso que a gente tem de lá da Shen, de Recife, né, que é a escola que eu estudei, e que a gente está trazendo para cá também, através dessa empresa da Cerejeira, que é o curso de acupuntura e práticas integrativas. E aí nele é onde está o curso de alimentação, oferecido pelo professor Vitor Arai, e que eu trouxe alguns slides e algumas ideias que ele estabeleceu para o curso. Aí era isso que eu tinha para oferecer para vocês hoje. Eu agradeço demais a presença e vamos conversar um pouquinho e tomar uma sopinha daqui a pouco, quando as Deus puderem. Obrigada, gente. Muito obrigada. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar. Há uma probiótica na medicina moderna chinesa, os médicos modernos, tiveram alguma pesquisa com relação à probiótica? Não conheço, Sr. Evandro. É que eu acho que a gente até estava pensando sobre isso um dia, né? A macrobiótica, quando eu comecei a estudar, porque tem as modas, né? Às vezes tem a moda da macrobiótica. Eu lembro quando eu era mais nova, assim, adolescente, tinha uma história dessa. E não sei quem é macrobiótica, que a família era macrobiótica. Eu nem sei qual é o princípio da macrobiótica. Depois veio o vegetarianismo, depois veio o veganismo, né? Tem os crudíveros também, né? Que é bem interessante. Crudíveros. Alimentação viva. Que as pessoas só comem comida crua. Todo alimento é cru. Mas tem outros que são frutíferos, a pessoa só come fruta. Mais puro, Aí eu não conheço. O senhor sabe qual é o princípio da macrobiótica? É o equilíbrio do yin. Do yin e yang, O que é o macrobiótico? A alimentação macrobiótica é o equilíbrio yin. Vou procurar saber. Agora eu não
Ali na década de 70, o modismo era muito